ler estudar essas noções mais gerais da doutrina espírita para ela poder ter uma visão mais completa e já quebrar alguns preconceitos, porque Kardec faz isso o tempo todo, né? Ele vai respondendo às objeções já de início. Essa era uma prática dele. A gente vê isso na obra O que é o Espiritismo. Ele responde às objeções. Aquelas primeiras críticas que geralmente as pessoas têm, ele já vai refutando essas críticas pelo raciocínio, pelos fatos, apresentando isso de forma tão lógica, tão racional, que fica difícil a pessoa conseguir demonstrar um ponto, uma contradição ali no texto dele, né? Que a gente sabe que era uma característica de Kardec essa. Ele argumentava tão bem, mostrando os fatos e usando o raciocínio apenas, que fica difícil parar de pé aquelas ideias preconcebidas, né? E aí, depois disso, é que a pessoa vai para a prática para se convencer através do contato mesmo com os fenômenos, né? Porque é isso, a gente sabe a dificuldade que é o ser humano ele reformular algumas ideias preconcebidas que ele já tem, mesmo com os fatos diante dos olhos dele, né? Então, quando ele é convencido pela alma, pelo raciocínio, isso se torna muito mais fácil, né? Exatamente, né? Kardec falava justamente da importância, né, por vezes, da teoria, né? Inclusive, Kardec falava que às vezes tinha pessoas que se convenciam só pela filosofia, ou às vezes, como o José falou, mesmo vendo coisas extraordinárias, não acreditavam, né? Porque a pessoa já tinha ideias preconcebidas. Então, é por isso que é importante essas ideias básicas, né? Então, por exemplo, tem pessoas que vão chegar na reunião mediúnica e vão querer testar os espíritos como você testa uma pilha ou um fenômeno da química ou da física, né? Que eles se produzam à vontade, né? E a gente sabe que os fenômenos espíritas respeitam o livre-arbítrio dos espíritos e a leis, né? Então você tem que ter paciência, perseverança, pegar o fenômeno quando ele acontece. Mas para isso você tem que saber disso, né? Saber da natureza do fenômeno, né? Se adaptar ao fenômeno. É o método científico mais adaptado àquele objeto de estudo. Então, essas noções básicas, a pessoa precisa ter essa noção, né? Para tirar proveito até para a convicção pessoal. Então, por isso que no que é o Espiritismo, Kardec fala, né, dessa importância da teoria prévia, né, e de você ter um suporte básico ali para ter essas noções de como observar, né, e outras noções, enfim, né, a própria noção de perispírito, né, de como o espírito atua sobre a matéria, enfim. Então, é justamente por isso que Kardec fez essa obra, né? Um resumo contendo o básico, né? Que já vai possibilitar a pessoa de ter essas noções e ir para a prática, né? E continuar estudando com os espíritos. É isso aí. O ponto basilar que a gente tem que entender é que para tudo a gente precisa entender, ter uma teoria que explique, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, eu tenho que ter algum tipo de conhecimento e teoria que me explique como é que aquela coisa funciona, ou o que eu posso esperar dela, como que ela acontece. Para tudo é assim. Para tudo a gente precisa ter um mínimo de conhecimento. Claro que quanto maiores são minhas dúvidas, quanto mais eu quero entender o processo, quanto mais complexo eu quero tornar o uso daquela coisa, eu vou precisar de mais teoria. Mas até para o uso mais simples de qualquer coisa, eu preciso de um conhecimento básico. E com a mediunidade é a mesma coisa. A gente tem que explicar para as pessoas como é que funciona uma reunião espírita.
como é que funciona um espírito se manifestando através de uma psicografia. A gente tem que explicar para as pessoas. Quando Kardec vai tratar no capítulo do método, lá do Livro dos Médiuns, sobre o convencimento do espiritismo, né? O proselitismo que o espiritismo faz, como é que se cria e se forma o convencimento da crença espírita, é interessante que ele divide em 2 grupos as pessoas que vão iniciar o estudo do espiritismo. Ele começa dos incrédulos, aquele incrédulo mais radical, e ele pega depois aqueles que já são espiritualistas, depois ele pega aquele que já tem a crença nos princípios do espiritismo. Então, para cada uma delas, eu vou ter uma maneira especial de explicar as coisas. Eu tenho que saber a que ponto de partida que ela está, para eu saber o que eu vou oferecer para ela de teoria. Então, por exemplo, se a gente tem uma pessoa incrédula, que ela ainda não se convenceu de que os espíritos existem, que ela não se convenceu de que os espíritos podem se manifestar, e que ela é uma pessoa questionadora, ela vai precisar de mais teoria, né? Então, por exemplo, às vezes muitas pessoas acham, porque elas são leigas no espiritismo, que se elas participarem de uma reunião espírita, elas vão se convencer e ter a prova do que os espíritos existem. Aí ela chega nessa reunião espírita, o que ela vê? Ela vê uma pessoa com um lápis, uma caneta escrevendo, ou uma pessoa simplesmente falando, ou ela vê uma mesa se movendo, um objeto se movendo. Como ela não entende o que tudo aquilo ali significa, ela pode sair até mais, que nem ele diz ali, a pessoa sai confusa ou até mais incrédula. Por quê? Porque ela precisa entender como funciona o processo, né? Então, e ele deixa claro que aquela pessoa que ainda não tem um estudo mais completo, esse livreto vai servir como primeiro passo. É uma primeira iniciação, como diz ali o nome, o subtítulo da obra, né? É uma primeira iniciação. A pessoa já vai ter alguns conhecimentos de como é que funciona. Então, desde a pessoa mais simples e que muitas vezes já aceita as manifestações e os princípios espíritas, até aquela mais incrédula, questionadora, a gente vai ter que ver conforme o caso, e a pessoa vai precisar ir estudando para ir entendendo o processo, né? A gente vai ter que ir explicando para ela. Da mesma maneira, é como se ninguém se convence de uma ciência simplesmente olhando 1 ou 2 ou 3 fenômenos daquela ciência. Eu preciso de uma teoria que me ajude a entender. E a gente vai ver que a teoria espírita, ela é muito simples. Ela tem a capacidade de atender ao mais exigente, mas ao mesmo tempo também ela é muito simples para a pessoa que é simples também no conhecimento. A gente vai estudar aqui ao longo das próximas semanas a simplicidade que é a explicação dos fenômenos espíritas. E quando Kardec precisa fundamentar mais a fundo, ele também o faz. Quando ele precisa entrar, então ele dá uma teoria básica e uma teoria mais aprofundada. Aqui a gente vai ter a mais básica, justamente para aqueles que estão iniciando. Então, agora é claro, conforme o perfil da pessoa, só essa obra ela não vai nem se convencer. Outra, ela já está convencida, mas ela vai continuar estudando. Aí vai depender. Mas eu tenho essas primeiras obras que são para iniciar. Então, da mesma maneira, em outras ciências é assim também, né? A gente tem estudos básicos para determinadas experiências científicas, outras são mais complexas, a pessoa vai precisar de um conhecimento maior, ou se a pessoa tem um caso que a pessoa ela quer só visitar, conhecer, ela não tem um envolvimento maior, ela participa lá da reunião, mas é óbvio que não